Olha aqui, estamos recebendo aqui Elcio Herbert Neto. Ele escreveu o livro Palavras em Jogo. Exatamente, se você pudesse resumir, qual foi a sua ideia? Isso é uma tese de mestrado, doutorado? É a tese de doutorado com a dissertação de mestrado, um capítulo acrescido ali no final. Se for para resumir, é a história do comentário esportivo no Brasil da década de 40 até hoje. E a história praticamente do início da mesa redonda, não é isso? Exatamente. A possibilidade de você criar um ambiente na televisão visual, mas no rádio auditivo, né? Sonoro, que é você transpor para uma conversa o clima do jogo, né? O bicho pega aqui quando a gente começa a discutir, falar de futebol. E isso que faz com que a gente se apaixone pela televisão, pelo rádio, mas e que aquela tensão, aquela coisa que a gente adora do futebol, que o resultado chega, a gente fica naquela expectativa como é que vai ser o jogo, isso vai pro rádio, vai pra televisão, por conta de comunicadores fantásticos como vocês. Nasceu com quem? Nasceu com quem? Essa é uma boa pergunta. O comentário esportivo é uma prática da cultura popular. Se a gente descer aqui na esquina, o moço do café, muito comentado aqui, ele sabe, ele é um ótimo comentarista. Ainda não chegou aqui. Ainda não chegou. Estou esperando ele. Ele vai ter a capacidade de comentar tanto quanto qualquer um, porque tá por aí. Mas um pioneiro, e que se gostava de falar que era um pioneiro, de fato é um grande pioneiro, é o Ari Barroso. Foi uma figura muito importante, por exemplo, ele acredita a si mesmo a invenção do comentarista no jogo, porque ele chamou o José Maria Escassa e ele era uma pessoa totalmente efusiva, e o José Maria Escassa era um pouco mais contido, era uma figura um pouco mais séria. O Ari Barroso era frívolo, era passional, então foi a primeira vez que... O Ari Barroso era o Dé e o José Maria Escassa era o leão, assim. Por aí, é isso. Ótima imagem. Então, foi um arranjo. Primeiro, dois grandes amigos, dois rubro-negros históricos. Eles formaram, na década de 50, os Dragões Negros, né, um grupo político importante dentro do Flamengo, tanto que um dos representantes tinha o José Lins do Rego, da Academia Brasileira de Letras, mas era uma turma muito influente na cultura em geral e muito influente no Flamengo, a ponto de um deles virar presidente do Flamengo, Fádio, que é tio do Antônio Tabet, o humorista, e além disso, nesse movimento, o Ari Barroso se torna vice-presidente do Flamengo. Ele foi vice-presidente de atividades lúdicas, atividades culturais. Ele era tão Flamengo que uma vez ele conta, você deve conhecer bem essa história, talvez até com mais detalhes do que eu, que ele foi narrar um jogo em São Januário e foi proibido de entrar, por ser muito Flamengo, porque ele narrava, transmitia os jogos, comentava os jogos torcendo descaradamente. Tem até uma anedota do Zé Vasconcelos, lá antigamente, que ele dizia que o Ari Barroso narrando, lá vai Tele no Fluminense, lá vai Tele, entrou na área, vai marcar, eu não quero nem olhar. E aí ele torcia descaradamente. Ele abandonava a narração. E aí ele foi proibido de entrar em São Januário. Então ele foi para uma casa vizinha, para um telhado, puxou o fio da transmissão dele lá para cima do telhado e transmitiu de lá. Exatamente. Ele, além de tudo, além de ser uma figura com uma comunicação fantástica, ele inventava cada negócio. Por exemplo, a flautinha, né? A gaitinha. Isso aí, a gaitinha. A gaita na hora do gol era uma forma, num momento em que o rádio ainda era precário, era uma forma de sinalizar que estava tendo gol, né? Porque, enfim, a gente não tinha essa tecnologia digital. Que a narração não era como hoje, era uma narração mais falada. Mais falada. Então a gaitinha era para sinalizar, exatamente, chamar a atenção, como se for hoje o sinal do tempo aqui da Rádio Tupi, né? Para narrar, para marcar o tempo de jogo a cada 5 minutos e tudo. Isso daí, ó, esse sinalzinho. Ele inventou a sonoplastia, então. Ele foi um pioneiro da sonoplastia, podemos dizer. Não, né? E é uma figura tão genial que era um músico, né? Então ele sabia o poder que a música tinha a ponto de usar uma gaita na hora do gol. Muito bem. Essas são algumas das histórias. A mesa redonda, a chamada antiga, primeira grande mesa redonda, Facite, depois reuniu um representante de cada clube, né? Exatamente. De Barroso era o Flamengo. Não, era o Nelson Flamengo, Rodrigues, José Maria Escassa. Era o Nelson Rodrigues Fluminense. Tricolor. O Armando Nogueira Botafoguense, mas ainda uma figura meio de mediador, mais apaziguador, não era uma pessoa muito inflamada, tanto quanto Sandro Moreira depois. Sandro Moreira, Botafogo. Aí é muito Botafogo. Saldanha, Botafogo. E uma curiosidade, a capa do livro são jornais do Jornal dos Esportes, são edições do Jornal dos Esportes, para vocês terem ideia da importância. Vocês viveram isso, né? Pra gente que é mais jovem.
eles simplesmente transcreviam a Grande Resenha Facite no Jornal dos Esportes, na página 7. A importância dos caras, assim, era tão grande, porque além de incentivar essa coisa passional da gente, de levar o clima do jogo para televisão, levava para o jornal também. Então, a capa do livro são as páginas transcritas. A discussão entre 66 e 67. O que era debatido era transcrito para o Jornal dos Esportes. Que, aliás, acabou de virar patrimônio imaterial da história essa semana. Muito legal, né? Muito legal. Muito legal. E isso veio ao longo dos anos. Depois apareceu o Luiz Mendes, né? Que veio do Rio Grande do Sul. Em 1945 fundou a Rádio Globo. E o Luiz Mendes se tornou o apresentador dessa mesa. Foi na TV Rio. TV Rio, já. Não, foi, na verdade, a TV Rio é antes e depois vai para a TV Globo. A época que é transcrita a mesa redonda nos Jornais do Esporte, 66, 67, que é um campeonato muito divertido. O Gerson é constantemente citado, tá? Então, 67, 68 foi o bicampeonato do Botafogo, do grande time que o Gerson integrou. Exatamente. E 66 é um campeonato polêmico demais, que é a vitória do Bangu. Que uma briga generalizada no final, com o Almir Pernambuquinho corre atrás de ladeira. Exatamente. E toda a suspeita que no ano seguinte vai ser criada e vai dar outra confusão, é isso, a gente gosta mesmo. O que a mesa redonda é capaz de fazer é fazer com que a gente vivencie essa experiência do esporte, da tensão, de torcer. Você vê, o Fla-Flu ontem a gente está debatendo hoje, né? Aqui nesta mesa redonda. Exatamente. Né? Que hoje era mesa redonda, se convencionou chamar mesa redonda, porque era mesmo feita em torno de uma mesa redonda para que as pessoas ficassem de frente umas para as outras. Essa aqui nossa, por exemplo, é oval, que a gente fica de frente para o operador que está lá manobrando ali as carrapetas, né? Mas só para concluir, 66 e 67 são anos importantes porque é o grande momento do Castor de Andrade aqui, num período... O Té viveu essa época, né, Dé? Lá jogava pelo Bangu. Exatamente. Né? Agora a gente está num período de recuperação histórica, muitas séries sendo feitas com arquivos muito bacanas da TV Globo. Você tem a Lei da Selva, você tem Vale o Escrito. E é muito curioso porque você vivencia como é que era a presença do Castor de Andrade. Ele foi, nesse período, 2 vezes na Grande Resenha Facite. Então, aquela figura polêmica, mas ao mesmo tempo com uma capacidade de enrolar, uma lábia, assim, fantástica, e interagindo com esses figurões, com um dramaturgo como o Nelson Rodrigues, ou com uma figura política fantástica, que é o João Saldanha, com talvez o maior diretor de jornalismo, de televisão do século XX, que era o Armando Nogueira, e ali no meio, o Wilton Gosling também era presença, um médico, né, da seleção brasileira, era uma presença marcante e constante na Grande Resenha Facite. E nesse momento ali, você vê como é que a conversa flui com figuras históricas. Foi por isso que virou a capa do livro, porque foi a partir desse achado que eu falei, aqui tem uma tese de doutorado, sabe? Foi isso, foi nesse momento. Que legal. Elcio Herbert Neto, o pai dele é Herbert Filho. Exatamente. Elcio Filho, e tem o Elcio, primeiro e único lá, né, que é o seu avô. Sim, né? Sim. Então, o Elcio Herbert traz aqui, portanto, o livro dele, que vai ser lançado, foi lançado sexta-feira. Isso, no Circo Voador. E vai ter um novo lançamento no domingo que vem, dia 24. Torcedor carioca, eu não vou entrar na agenda do futebol, não. Vocês vão lá porque vai ser o intervalo da data FIFA. Vocês vão poder assistir domingo que vem, 4 horas da tarde. Acabando o Bola em Jogo aqui, a gente vai lá para o lançamento. Todos convidados, na rua Fernandes Guimarães, número 30, no Bar Butica. Vai ter uma roda de choro dedicada a Ari Barroso. Um trecho, um pedaço importante com canções fantásticas, porque além de comentarista, o cara ainda sabia fazer música muito bem. Esse assunto é muito bom, né? Para mim, que vivo o jornalismo intensamente a minha vida praticamente inteira, né? Mas a gente tem que fazer aqui esse chamamento para o lançamento e parabenizar você, Elcio, muito obrigado, pelo livro. Muito obrigado pelo espaço. Muito obrigado. Grande abraço para você. Elcio Herbert Neto, que é o escritor de Palavras em Jogo. Nas livrarias, onde é que se adquire? Nas livrarias, a gente que passa muito tempo, esse livro tem quase 10 anos de trabalho, gosta de contato. Então eu convido todos vocês a essa convivência no domingo que vem, porque é o que mais vale a pena. Depois que a gente passa noites e noites escrevendo, o bacana é agora trocar uma ideia, conversar com as pessoas. Então, no domingo que vem, na rua Fernandes Guimarães, em Botafogo, e depois nas plataformas, inclusive no meu Instagram, vai ser mais fácil, porque eu também posso fazer uma dedicatória. Como é que é o Instagram? @ex_som, EXA
RROBASOM. Ex-som. Ex-arroba, como se fosse uma Exatamente. Ex-arroba. Na verdade, era um Instagram só de música. Não sei se vocês notaram, eu sou um apaixonado por música. E aí, quando ele virou o meu, era só som. Aí ele virou ex-som, porque sou eu. Tá bom, Elcio, parabéns para você. Muito obrigado pelo espaço. Muito sucesso.